Pedro, a pergunta os casos das pessoas que matam, a gente até tem visto ido para a cadeia, mas essas pessoas que mutilam, que deixam marcas da sua violência, geralmente não vão para a cadeia. Esta é a interrogação de hoje do programa do Campeão. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Silas, boa tarde a todos que acompanham o Agora, nesta terça-feira. Silas, 5.000 processos. Esse é o resultado de um trabalho de 7 anos, aqui junto à promotoria do núcleo que defende a mulher, vítima de todo tipo de violência. Ao nosso lado, o promotor de justiça, Francisco de Jesus Lima. Do nosso lado aqui tem pilha de processos, Silas. Aqui são armários lotados. Olha essa pilha aqui, ó. Todos são processos contra pessoas que agrediram mulheres. 5.000 processos em 7 anos. Não é pouca coisa. 33% dos casos ocorridos em Teresina são contra a violência contra a mulher. É isso mesmo, doutor Francisco de Jesus? Boa tarde. Boa tarde a todos. Verdade, 33% dos processos de crime de Teresina são violência doméstica. Nós da promotoria temos desenvolvido um trabalho tanto preventivo como repressivo. Preventivo no sentido de levar a Lei Maria da Penha às escolas, fazer um trabalho de ressocialização deste agressor. Formamos um laboratório da Lei Maria da Penha junto às universidades, enfim, tornando-os multiplicadores, porque nós entendemos que essa agressão à mulher é uma questão de cultura, ainda há um machismo arraigado na sociedade brasileira, que às vezes a própria mulher ela adota medidas machistas. Mas eu tive a curiosidade, hoje nós estamos mais atentos, na hora que foi colocado o nome dessa jovem, acessamos aqui os nossos dados e, infelizmente, não consta aqui, no núcleo da promotoria, nenhum processo em que ela seja vítima. Eu ouvi aí que ela foi vítima várias vezes. É para isso que nós temos colocado sempre e com a ajuda da imprensa. A mulher, quando ela for vítima a primeira vez, ela deve denunciar. A primeira denúncia, as agressões mais graves, elas começam com beliscão. E a gente tem dito, já disponibilizamos o nosso site, disponibilizamos o núcleo que atende com a equipe multidisciplinar. Nós temos o 180, que é o Disque Nacional, desenvolvido campanha, mulher não silencie, denuncie, busque ajuda. Aquele que hoje belisca é aquele que mata amanhã. Nós temos tomado medidas enérgicas. Lamentavelmente, ainda temos alguns entraves. Nós temos um sistema judiciário que ainda deixa muito a desejar. Só para você ter exemplo, as medidas protetivas que têm que ser deferidas em 48 horas, às vezes demoram, porque a distribuição do juizado de violência doméstica ainda funciona no fórum criminal. Elas passeiam por esse fórum criminal, o juiz quer cumprir o prazo, o Ministério Público quer cumprir o prazo, mas temos dificuldade, às vezes, só para chegar na mão do magistrado leva 10 dias. Já oficiamos a sua excelência, o desembargador Francisco Parlandim, que se mostrou sensível para que a gente possa estar modificando esse sistema, que a gente possa colocar uma distribuição dentro do próprio juizado da mulher, para com isso darmos agilidade e dar uma resposta mais rápida do que a sociedade precisa. Doutor, então isso favorece aos acusados em ficarem em liberdade depois de cometer violência de todo tipo contra sua companheira, namorada, enfim? Nem só isso, como também a dificuldade que encontra o magistrado nesse volume de processo. Já pensamos, olha, observe-se, nós temos os chamados mutirões criminais. Esses mutirões criminais, ele vai trazer aquela sensação de impunidade. Quando o indivíduo está preso, trabalha-se. Quando esse indivíduo sai, não se faz o mutirão da instrução criminal. O que o Ministério Público tem exigido é que o Tribunal de Justiça, o CNJ, venha ao Piauí não fazer mutirões para soltar presos, e sim mutirões para instruir as ações penais. Explique melhor a instrução para o nosso telespectador. Dá condição de serem realizadas audiências, que essas audiências efetivamente ocorram, para que o juiz possa julgar e possa ver ou não a condenação. Não se questiona aqui se a denúncia do Ministério Público vai ser procedente para condenar, mas se questiona julgamentos, porque, pasmem, o melhor advogado hoje no juizado de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher é a prescrição. Os processos dormem em berço esplêndido. Quando eles aparecem, eles estão prescritos. Então, nesse campo, já oficiamos a sua excelência, presidente do tribunal, para que dê auxílio ao magistrado.
Coloque um juiz auxiliar de forma permanente. Oficiamos a Sua Excelência, o corregedor Francisco Parlandim, para que também adote essas providências. Então, são medidas administrativas que irão muito ajudar não só o Ministério Público. Tivemos no primeiro Fórum Piauiense de Violência Doméstica e vimos, porque hoje o Ministério Público, o juiz e a equipe multidisciplinar tem que sair do gabinete. O povo saiu para dizer não à PEC 37. Por que não o Ministério Público não tira o paletó, não tira a gravata e vai buscar o calor, os reclames que a sociedade quer, que é o combate à criminalidade, tanto na violência doméstica, o combate à corrupção, a improbidade administrativa, garantir a liberdade de imprensa, enfim, o Ministério Público está devendo mais ainda à sociedade. Porque agora ele tem que tirar a gravata, sair do frio do gabinete e ir às ruas atrás dos reclames sociais. Silas. Agora o promotor está aí como nós, indignados, né? Nós temos que tomar devidas providências. Esses caras, geralmente, quando fazem apenas uma lesão, eles ganham soltura, né? E aí voltam a matar porque perderam o costume, acham a coisa fácil e a impunidade realmente, né? Agora eu quero saber se está funcionando, qual é a garantia que o Estado dá, por exemplo, quando saem medidas punitivas de que o cara tem que manter tantos metros de distância da mulher, porque geralmente esses caras não mantêm. Pelo contrário, quando saem essas medidas é que eles querem matar as mulheres, viu, Pedro? Não, doutor. Silas, nesse aspecto, a gente tem muita dificuldade, mas nós temos um trabalho aqui no Piauí, um trabalho de parceria, tanto com a Polícia Civil como a Polícia Militar. E a própria orientação à mulher, a própria orientação ao 190. Daqui a uns dias, nós vamos estar lançando o manual de orientação ou de auxílio à Polícia Militar. Como proceder nesses casos de medida protetiva? Como fazer para dar uma resposta, evitar que esse agressor venha descumprir essa medida? Então, logo nós tomamos do Ministério Público, tomamos conhecimento que as medidas protetivas foram deferidas e não estão sendo cumpridas pelo acusado, imediatamente nós propugnamos pelas prisões, as prisões elas têm ocorrido. Agora também um detalhe, com esses 5.000 processos, a equipe multidisciplinar, tanto do juizado como do Ministério Público, a rede de atendimento, que se diga de passagem é forte aqui no Piauí, tem evitado tragédias também. Lamentavelmente, às vezes aparece de forma pontual, uma, duas que a gente não consegue evitar, mas temos o menor índice, e que eu lembro, eu trabalho há 7 anos no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e que eu lembro apenas 3 casos nós não pudemos evitar, que foi o caso da Leoneide Ferreira, da Dona Maria de Jesus, mas que os agressores, os homicidas foram presos, graças ao trabalho de parceria Ministério Público e Polícia Judiciária. Então, a gente lamenta, nós não queremos perder nenhuma mulher. Nós fazemos um trabalho de conscientização, porque entendemos que quem bate na mulher agride a família toda, agride a sociedade, e nós não suportamos mais agressões. Isso aí, Silas. Tá certo, promotor batalhador, é um guerreiro, ele conseguiu aí então essa coordenação aí em defesa da mulher na violência doméstica. Agora a gente sabe que ainda tem muita deficiência e até ele mesmo concorda com a gente. Mas um abraço ao promotor Jesus aí, gente boa, que recentemente inclusive foi vítima da violência, invadiram a sua casa assaltantes e o colocaram para fora. Daqui a pouco me